Olá, meu aluno, minha aluna, tudo bem com você? Como é que você está? Tudo na paz? Então, vamos que vamos, olha só, mais um videozinho aqui para você, então, de língua inglesa, né? Como você pode ver muito bem na descrição, no título do vídeo. E essa partezinha aqui, pessoal, esse vídeo, a gente vai trabalhar um pouquinho a língua inglesa, mas aí focando para você que está se preparando para um certificado de proficiência, né? Você que daqui a pouco está se preparando para estudar fora, morar nos States ou morar em outro lugar que aceite justamente o TOEFL como um certificado de proficiência de língua inglesa. Então, aqui é justamente para auxiliá-lo, para ajudá-lo trazendo mais dicas práticas, né, e questões envolvendo a estrutura da prova, tanto na parte, né, de gramática, que vai te auxiliar nas questões em geral, a parte de composition, que é a parte do writing ali, né, algumas dicas de listening, enfim, tá? Tudo que possa, de uma certa forma, contribuir, ajudá-lo ou ajudá-la aí na sua prova de proficiência de língua inglesa, beleza? Então, mais uma vez, vamos lá, muito obrigado por estar aqui e vamos que vamos tocar o barco aqui, porque o show não pode parar, né, pessoal? Então, vamos lá, olha só. English for TOEFL, tá? A primeira coisa que a gente vai falar aqui, vamos falar de alguns aspectos estruturais, tá, gente? Ó, eu, para variar, sempre, né, com o meu chazinho, my tea, né? I'd like to have some coffee, but I can't, né? Eu gostaria de ter um pouquinho de café, tomar um pouco de café, mas não posso. Mas enfim, vamos lá, pessoal. O que acontece? Olha só, parts of the sentence, tá? Eu começo aqui justamente falando, né, das partes da, ó, sentence. Não confunde isso aqui com parts of speech, né? Que parts of speech na língua inglesa nós damos esse nome quando a gente está falando das classes gramaticais, né? As categorias gramaticais, substantivo, adjetivo, pronome, advérbio, lembra? Né? Então, noun, adjective, adverb, conjunction, etc. Não é o caso, tá? Aqui a gente está falando de part of the sentence. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar, e isso aí é importante para você que está estudando para uma prova de proficiência, é lembrar o que é sentence. Sentence, tá, gente, não é simplesmente uma frase qualquer, né? A gente até pode traduzir sentence como frase, sem problema algum, tá? Mas tu tem que lembrar que ela é uma frase com verbo, ó, frase com verbo. Em outras palavras, na verdade, estamos falando de uma coisa chamada oração. Aliás, essa que é a definição de oração na língua portuguesa. O que é uma oração? Oração é uma frase com verbo ou com uma locução verbal, tá? Então te liga, sentence in English is the same as oração. É a mesma coisa que oração na língua portuguesa, tá? E aí a gente tem uma pequena definição aqui do que seria sentence. Então, olha só, a sentence. Grammatically speaking, a sentence is a group of words. Vamos pegar aqui, group of words that has a subject and a predicate. Isso aqui é importante, né? Então, a sentence, ela vai ter basicamente, subject and predicate. Lembra disso? Na língua portuguesa, sujeito e predicado, tá, pessoal? Sujeito e predicado. Dani, mas olha só, não pode acontecer de daqui a pouco eu estar diante de um sujeito inexistente e não ter sujeito, só ter o predicado. Aliás, essa é uma das particularidades. Por isso que o cara não pode pensar só em português ou só em inglês. Tem que dar uma conciliada, principalmente se tu tá trabalhando com as duas coisas, né? Na real, quando a gente está estudando língua inglês, pelo menos eu penso assim, para desenvolvimento da língua inglesa, o bom que era pensar em inglês, tá? Mas como eu não sei como é que foi, né, o teu estudo aí em língua inglesa, eu gosto de fazer essa relação para que eu possa passar essa informação para todo mundo, tá? Daqui a pouco não é aquele cara que tá só no English, né? Não é só inglês. Então a gente vai conciliando com português. Gente, não esqueçam de uma coisa. Na língua inglesa não existe oração sem sujeito. Não existe. Toda oração tem sujeito na língua inglesa. Dani, mas aqueles casos, por exemplo, de fenômeno da natureza, não tem sujeito ali. Não tem no português. No inglês tem. Quer ver? Quando eu digo assim, it rains, it rains a lot in summer.
in summer. Aliás, olha só, gente, toma nota aqui, ó, cuida. Muita gente gosta de colocar o artigo, né? O artigo definido na frente de estações do ano. Regra geral da língua inglesa não permite utilização, norma culta, tá? Que fique bem claro, não utiliza, não permite a utilização de um artigo definido na frente de estações do ano. Então, it rains a lot in summer mesmo, tá? E não in the summer, como algumas pessoas falam por aí. Agora, olha só, qual seria o sujeito dessa oração? Tá aqui, ó, gente, é o it. Eu tenho aqui a subject, depois o verb e assim vai, né? Aí eu tenho ali um advérbio de grau e intensidade, depois um advérbio de tempo. Então, percebam, olha só, na língua inglesa não existe oração sem sujeito, tá? Toma nota, toma cuidado. Claro que às vezes o que aparece é aquele chamado sujeito oculto, e isso pode acontecer na língua inglesa, tá? Mas não existe oração sem sujeito na língua inglesa. Então, te liga nisso. Olha só, então, gramaticalmente falando, a sentence, uma oração, é um grupo de palavras que tem um sujeito e um predicado. Dani, qual é? Me ajuda aí, eu sei que não é aula de português, é aula de inglês, mas como é que eu identificaria o predicado? Né? Até onde vai o sujeito, o que eu identificaria como predicado? Gente, bem fácil. Olha só, o que é o predicado? Or predicate in English, ok? Predicate is everything that is not the subject. Olha que coisa linda, né? Então, o predicado é tudo aquilo que não for o sujeito, ok? Então, tira o sujeito, ó, tu identificou o sujeito, o resto é predicado, é o predicate. Pode chamar aí, ó, the rest. What is not, claro, esse rest entre aspas, né? É aquilo que não for o sujeito. O que não for o sujeito é predicado. Né? Então, ó, tudo isso que vem depois do it é o predicate, é o nosso predicado. Tranquilo? E o nosso subject aqui é justamente o it, tá? Baita dica, toma cuidado, te liga nisso, tá? More important, however, a sentence is an expression of an idea, né? Claro, né, gente? Ela é uma frase com verbo e, obviamente, com sentido, né? Tem que ter sentido, né? Tá? Que ela diz ali, a expressão de uma ideia, né? De um pensamento, de uma afirmação, etc. Sentences can be one word long or one paragraph long. The only true common element is that the listener gets information, tá? Aqui nessa definição, a gente está dizendo que ela pode daqui a pouco ter uma palavrinha só, a partir de um verbo, né? Pode ser só o verbo e aquele verbo formar uma oração. Pode. Vá. Ó, vá. Go, go, please, go. Go. Ó, tá? Só aqui eu já tenho o verbo, tem uma oração, tem uma sentence. O importante aqui, né, o elemento comum aqui é justamente que nós temos pro listener, para aquele ouvinte, aquele que está escutando, uma informação e que ele pegue essa informação. Ela tem que ter sentido, evidentemente. All sentences in English are constructed the same way, alright? The first rule about sentence structure is that the most important thing must go at the beginning, tá? Isso aqui também, né, gente? A gente tem algumas particularidades, né? A língua inglesa, ela trabalha muito com o mesmo padrão frasal, tá? Que é justamente esse aqui, ó. É o subject and a verb and an object. Claro que às vezes esse cara aqui pode não aparecer, porque dependendo do verbo ele não vai pedir objeto, tá? Então eu teria só um sujeito e um verbo. Lá na língua portuguesa a gente chamaria de verbo intransitivo, né? Tá? Mas normalmente a estrutura da língua inglesa ela é essa: sujeito, verbo e complementos. Objeto, sujeito, verbo e adjunto adverbial, sujeito, verbo de ligação, por exemplo, e um predicativo. Então, tudo basicamente essa a ideia. Diferente da língua portuguesa, que a gente faz várias inversões, às vezes tu começa pelo verbo, depois coloca o sujeito, depois coloca o complemento. A língua inglesa ela é mais enraizada nesse sentido, tá? Então, ó, there are many ways to slightly alter the sentence structure in order to accomplish this. Então, que nem nós temos aqui no texto, ó, que existem algumas maneiras, tá? Bem, slightly são sutis, né? Tá? De alterar, né, a estrutura ali da oração, tá? But, in general, every sentence is constructed in the form, né? Mas, em geral, tá, gente? Em geral, ó, nós temos sujeito, verbo e objeto, ou sujeito, verbo e adjunto adverbial, ou sujeito, verbo de ligação e o predicativo, como eu mostrei para vocês. Dani, olha só,
Esse predicativo, verbo de ligação, essas coisas, a gente vai ver também depois. Sim, em alguns momentos eu vou passando isso para vocês também, tá? Mas, vamos lá, olha só. Estrutura básica da língua inglesa. Subject, verb, and, complement, adverbial structure, etc, ok? Vamos pegar aqui, ó, de novo, o it rains a lot. Percebe? A gente tem o sujeito, a gente tem o verbo, a gente tem o a lot e a gente tem o in summer, né? O a lot, que, pessoal, na língua inglesa, a gente chama, né, o adjunto adverbial, ó, de adverbial adjunct. Bem parecidinho, né? Ó, tá? Bem parecidinho com a língua portuguesa, né? Adverbial adjunct seria o adjunto adverbial, que é justamente o que nós temos aqui, ó. Adverbial adjunct pro in summer e adverbial adjunct pro a lot. A diferença é que o a lot é de intensidade, grau e intensidade que nós chamamos, e o in summer seria, né, de tempo, ali no caso, no verão. Então, primeira coisa, tá, pessoal, para você lembrar, olha só, tá? Tô escrevendo, tô fazendo a composition, por exemplo, lá no meu certificado, na minha prova, né, de proficiência. Quero colocar uma frasezinha na estrutura correta, é sujeito, verbo, e aí depois vem o objeto, object, pode ser adverbial, adjunct, predicative, predicativo, vai depender do tipo de verbo que você está utilizando, tá? Mas a estrutura normalmente é essa, sujeito, verbo e complementos, alright? Então, essa é a primeira partezinha aí, para a gente começar a conversar um pouquinho sobre a nossa prova aí, sobre o TOEFL, lembrar um pouquinho dessas estruturas básicas da língua inglesa que fazem parte não só de uma leitura, de uma boa análise gramatical, mas também vão te auxiliar aí certamente na tua produção de texto na hora da composition. Alright? So, see you later, see you in the next video. Bye bye.